Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício que fala de progressões aritméticas. O exercício diz o seguinte: seja a sequência 1456, 1389, 1322, 1255 e assim por diante. Ou seja, perceba que é uma sequência infinita, é uma PA decrescente infinita. A soma dos dois menores números inteiros positivos dessa sequência é um número divisível simultaneamente por 6 e 8, 3 e 5, 3 e 4, 4 e 9, 5 e 8. Bem, primeiramente vamos identificar como que nós sabemos que essa sequência é uma progressão aritmética decrescente. Perceba o seguinte: se nós tomarmos os termos dessa sequência, 1456, que é o primeiro termo, 1389, que é o segundo termo, 1322, que é o terceiro termo, 1255, que é o quarto termo, e assim por diante. Lembra que a sua sequência é uma sequência infinita. E nós começarmos a calcular as diferenças. O segundo termo menos o primeiro, que vai dar menos 67. O terceiro termo menos o segundo, que também vai dar menos 67. O quarto termo menos o terceiro, também vai dar menos 67. Perceba que isso é característica de uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética decrescente, cujo primeiro termo é o 1456, e a razão, ou seja, a diferença entre um termo e o termo anterior é menos 67, o número negativo. A partir daí, nós podemos usar a formulazinha do termo geral, o termo geral de uma progressão aritmética, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, para descobrir qual é a posição em que nós temos uma mudança de sinal. Nós podemos fazer o AN menor que zero, descobrir qual é o valor de n para o qual o termo geral dessa sequência, o AN, ele é menor que zero, ou seja, fazendo A1 mais n menos 1 vezes a razão, que é o AN, menor que zero. Perceba que eu vou descobrir, nesse caso, o valor de n para o qual o termo dessa sequência, que são os números dessa sequência, muda de sinal, certo? Com isso, nós vamos obter a seguinte equação: 1456 mais n menos 1, lembra que o A1 é 1456, mais n menos 1 vezes menos 67, menor que zero. Ou seja, nessa inequação, eu vou descobrir o valor de n no qual o AN muda de sinal. 1456 mais 67, 1523. 1523 menos 67n é menor que zero. 1523 é menor que 67n. O n ele vai ser maior, o 1523 dividido por 67 é menor que n. E o nosso n vai ser maior que 22,73. Perceba que nós temos um valor que não é nem 22 nem 23. Mas se o n for maior que 22,73, nós temos o primeiro termo negativo dessa sequência. Como a sequência é uma PA decrescente, se o n for maior que 22,73, nós vamos ter o nosso primeiro termo negativo dessa sequência. Perceba que é uma PA decrescente, Então, se o n for igual a 23, nós temos o primeiro negativo. Se o n for igual a 22, nós temos o primeiro positivo, o menor número positivo da sequência. Se o n for igual a 21, nós temos o segundo menor número positivo dessa sequência. Ou seja, nós podemos a partir daí calcular quais são esses números, que são os seguintes. Se nós pegarmos nosso termo geral, fazer n igual a 23, nós vamos ter A1 mais 23 menos 1 vezes R, que é igual a 1456 mais 22 vezes 67, que é igual a 1456 menos 1474, que vai dar o primeiro termo negativo, o primeiro termo negativo dessa sequência, dessa PA decrescente, que é o menos 18. Então, o 23º número dessa PA é menos 18. Como ela é decrescente, o anterior é maior, então o 22º número vai ser o nosso primeiro número positivo dessa sequência. Então, A22 vai ser 1456 menos 1407, que é o 49. E o A21 vai ser 1456, substituindo A1 e N, menos 1340, que é 116. Com isso, nós temos os dois números
e são os dois menores números inteiros positivos dessa sequência. A partir daí, basta fazer a soma, né? A21 mais A22, 116 mais 49, que é 165, e verificar que se o número termina em 5, ele é divisível por 5. Então nós temos aí a letra B ou a letra E. Como a soma dos algarismos 1 mais 6 mais 5 é igual a 12, divisível por 3, 165 também é divisível por 3. Então 165 dividido por 5 é 33, 165 dividido por 3 é 55, e a resposta para a nossa questão, né, que é a soma dos dois menores números inteiros positivos da sequência, é um número divisível simultaneamente por 3 e 5. Resposta correta, a letra B. Espero que tenha gostado da resolução, tenha entendido a resolução. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.